No episódio 82 de Marcados pelo Passado, Seamus e Eliha chegam apressados ao hotel à procura de Frat. Ao descobrirem que ele está no restaurante, Seamus decide ir até lá imediatamente, enquanto Eliha pede que ele deixe Frat de lado e se concentre no assunto que foram resolver. Ao entrar no restaurante, Seamus encontra Frat e o encara com muita raiva. Frat pergunta se ele já terminou o trabalho com os agiotas, mas Seamus deixa claro que descobriu suas verdadeiras intenções. Seamus acusa Frat de querer usar a situação para prejudicar Devra. Ele afirma que, depois de descobrir que Frat é irmão de Devra, percebeu que ele estava tentando se aproveitar deles para atingir o próprio irmão. Frat então assume uma postura arrogante e lembra Seamus de sua verdadeira identidade. Ele diz que é Frat Alaz e, portanto, está acima dele. Também acusa Seamus de ter mentido quando perguntou anteriormente quem ele era. Seamus não se intimida e responde que Frat pode ser irmão de Devra, mas isso não lhe dá o direito de ameaçá-lo. Ele deixa claro que jamais entregaria Devran para alguém como Frat. A discussão fica ainda mais tensa quando Frat ameaça Seamus e diz que, enquanto estiver no comando dos Alás, ninguém naquela família terá coragem de enfrentá-lo. Eliha rebate, afirmando que não aceita que ninguém fale daquele jeito com seu irmão. Nesse momento, Devran aparece e confronta Frat. Ele deixa claro que não permitirá que o irmão continue ameaçando Seamus ou qualquer outra pessoa. Frat, porém, lembra que o filho mais velho é quem deve liderar a família e começa a provocar Devran falando sobre descendência, filhos e quem continuará o nome dos Alás. Devran não se deixa intimidar e decide enfrentar o irmão de igual para igual, deixando claro que essa disputa dentro da família Alás está apenas começando. Frat deixa claro que, enquanto estiver à frente dos Alás, ninguém poderá desafiá-lo. Devran, porém, tenta encerrar o assunto e afirma que vai pagar a dívida de 1.200.000 por conta própria. Ele deixa claro que aquele problema é entre ele e Frat e pede que os outros não se envolvam. Devran vai até o responsável pelas finanças e pede que o dinheiro seja retirado da conta. No entanto, o funcionário explica que não pode liberar a quantia sem a autorização de Vahap. Ele revela que Vahap deu novas ordens, e a partir daquele momento, nenhum dinheiro da empresa poderá ser retirado sem sua aprovação. Devran fica surpreso ao descobrir o que o pai fez. Ele vai imediatamente atrás de Vahap, que está falando ao telefone, e o confronta. Devran reclama que, além de ter acabado de descobrir uma verdade que mudou completamente sua vida, agora o pai também está controlando seu dinheiro. Vahap responde que Devran precisa aprender a ouvir. Ele lembra que já tirou seus cartões, bloqueou o acesso a determinados recursos e ainda pretende controlar suas ações financeiras. Devran questiona por que o pai está fazendo tudo aquilo. Vahap explica que o dinheiro não pertence simplesmente a Devran, mas está ligado ao nome e ao patrimônio dos Alás. Segundo ele, Devran precisa entender que, sem o sobrenome da família, talvez não tivesse recebido o mesmo respeito ou reconhecimento. Vahap então o aconselha a parar de cometer erros que possam prejudicar o nome dos Alás. Para ele, Devran precisa resolver seus problemas e provar que é capaz de carregar a responsabilidade que recebeu. Mais tarde Devran tenta se aproximar de Azize, mas ela continua muito magoada e pede que ele vá embora. Ela diz que não quer conversar e que nem sequer quer olhar para ele. Devran reconhece que ela tem razão e pede desculpas pelo que aconteceu. Ele admite que agiu de forma impulsiva e que estava sob muita pressão da família. Diz que sabia tudo o que estava vivendo, mas naquele momento não conseguiu ouvir Azize nem pensar no que ela estava sentindo. Por isso, pede mais uma vez que ela permita que os dois conversem. Azize, porém, não consegue simplesmente esquecer o que aconteceu. Ela afirma que Devran sabia exatamente o que estava fazendo e que tomou suas atitudes conscientemente. Para ela, a pressão de Pervin, da família e da tribo acabou sendo mais importante para ele do que os sentimentos dela. Devran tenta explicar que realmente foi influenciado por tudo aquilo, mas também afirma que tem sua própria honra e seu próprio orgulho. Azize reage dizendo que, se ele fez aquilo para defender o próprio orgulho, acabou destruindo justamente a dignidade dela. Devran tenta se explicar, mas Azize deixa claro que não está falando de uma dor que vai desaparecer em poucos dias. Segundo ela, o que aconteceu naquela noite deixou uma ferida muito mais profunda e que pode permanecer por anos. Então, completamente decidida, Azize revela que pretende se divorciar de Devran. Ela pergunta se era isso que ele queria e se ele estava tentando fazer com que os pais finalmente tivessem razão sobre o casamento dos dois. Devran pede que ela pare de falar daquela maneira, mas Azize continua desabafando. Ela diz que, quanto mais tenta resistir às imposições da família,
mais Devran parece alimentar os conflitos e pressioná-la. No fim, Azize afirma que foi o próprio Devran quem a afastou. Para ela, suas atitudes fizeram com que o amor e a confiança entre os dois fossem destruídos, deixando o relacionamento à beira do fim. Devran fica completamente abalado com as palavras de Azize. Ele pergunta o que ela está dizendo e por que continua ameaçando ir embora sempre que os dois enfrentam algum problema. Ele lembra que foi até a porta dela justamente para pedir desculpas e admitir que estava arrependido, mas, mesmo assim, ela continua falando em divórcio. Cansado e ferido, Devran começa a acreditar que a família estava certa ao dizer que Azize nunca permaneceria ao seu lado. Ele sente que, apesar de estar enfrentando todos para defender o casamento, ela poderia abandoná-lo na primeira oportunidade. Devran então questiona a si mesmo porque continua lutando por uma mulher que, naquele momento, parece estar pronta para desistir dele. Com a discussão chegando ao limite, ele deixa o local completamente frustrado. Logo depois, os irmãos de Azize percebem o que aconteceu. A irmã pergunta se aquele homem era Devran e se os dois haviam brigado. Eles tinham ouvido a discussão e ficam preocupados com o estado dela. Azize tenta esconder o que aconteceu e diz que não houve nenhuma briga. Mesmo assim, sua expressão e seu comportamento deixam claro que ela está profundamente abalada com tudo o que acabou de ouvir e viver. Enquanto a família ainda tenta entender o que aconteceu, Devran aparece e pergunta onde está sua mãe. Pervin percebe que há algo diferente no ambiente e quer saber o que está acontecendo. Então, de maneira inesperada, ele finalmente toma uma decisão. Devran afirma que aceita a proposta de casar com Merin e pede que podem resolver tudo dentro de algumas horas. A notícia surpreende completamente sua mãe. Ela pergunta se realmente ouviu o que ele acabou de dizer. Devran confirma que sim, deixando claro que tomou sua decisão. Pervin fica extremamente satisfeita com a resposta do filho. Aliviada, agradece e comemora, lembrando que sempre disse que, no final, as coisas aconteceriam exatamente como ela queria. Com isso, a pressão da família sobre Devran parece finalmente ter surtido efeito, enquanto Azize permanece sem saber que uma nova decisão está prestes a mudar completamente o rumo de seu casamento. Logo depois, Fidan chega e explica que voltou apenas para pegar as injeções de Samet que ficaram no quarto dele. Pervin, porém, informa que o quarto de Samet já foi esvaziado e que Merin ficará hospedada ali. Fidan pergunta quem é Merin, mas recebe uma resposta grosseira. Ela é informada de que os medicamentos de Samet estão na cozinha e que pode ir buscá-los lá. Enquanto isso, Merin aparece usando uma roupa escolhida para a ocasião e pergunta se não está exagerando. Pervin elogia sua aparência e diz que ela está ainda mais bonita. Merin então afirma que só conseguirá acreditar em tudo aquilo quando o casamento acontecer e ela realmente se tornar a esposa de Devran. Fidan ouve a conversa e fica completamente surpresa. Ela pergunta o que está acontecendo e quem é aquela mulher. Pervin então revela que Merin será a esposa de Devran naquela noite e que ela também será a mãe de seus futuros netos. Fidan não consegue acreditar no que acabou de ouvir e pergunta, chocada, como aquilo poderia acontecer.